E oi pessoal, bora para mais um vídeo? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu preparo as minhas fatias no sabor de olho de sogra com uma massa chiffon super fofinha. Essa massa você pode usar em vários preparos. Ou então, se você não quiser um face-venda, você pode fazer esse bolo que eu tenho certeza que vai agradar a todos. E se você gosta desse tipo de vídeo de face venda, já deixa aí o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva. Toda semana tem novidade por aqui. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhuma dica e nenhum detalhe e essa receita ser um sucesso de vendas aí para você também. Então, vamos começar essa receita pela massa. Essa massa fica extremamente fofinha e é a massa chiffon. Aqui na tigela da batedeira eu vou colocar 6 ovos. Esse é o ovo grande que eu estou usando e ele está em temperatura ambiente. E aqui eu vou colocar 1,5 xícaras de açúcar refinado. Já coloquei uma pitadinha de sal e já tá peneirado também. A xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade, mas na descrição do vídeo eu deixo as medidas por gramas. Aqui eu mostro por xícaras e na descrição vai estar disponível por gramas também. E aqui eu coloquei 1 colher de sopa rasa de essência de baunilha. E vou bater os ovos com o açúcar aproximadamente 10 minutos, ou até que dobre de volume e fica um creme bem branquinho e espumoso. E aqui eu já vou separar os outros ingredientes que eu vou usar para essa massa. Aqui na minha panelinha eu vou colocar 2,5 xícaras de farinha de trigo, já peneirei também, e é farinha de trigo sem fermento, porque eu vou adicionar o fermento. 1 colher de sopa de fermento químico, a colher não tá muito cheia, tá vendo, gente? Tá rasa. Coloquei na farinha, vou dar uma leve misturada e já vou reservar essa farinha de trigo. E essa massa eu vou preparar com água. Ali eu tenho 150 ml de água, em temperatura ambiente a água e o óleo, e meia xícara de óleo. Vocês viram que a xícara não tá muito cheia. E eu estou usando o óleo de girassol, mas pode usar o óleo da sua preferência. E aqui os ovos com açúcar já bateu o tempo suficiente, olha como dobrou de volume. Ali eu coloquei a minha batedeira na velocidade 1, sempre para misturar ingredientes é velocidade 1, e eu vou intercalar o líquido com a farinha. No caso, é a água com o óleo e a farinha de trigo que eu deixei reservada, que eu já adicionei o fermento. Eu gosto de intercalar assim direto na batedeira, mas se você quiser fazer com a ajuda de um fouet, vai da preferência de cada um. E, gente, aqui parece que tá rápido, mas não está, tá na velocidade 1, porque farinha de trigo a gente não pode bater, é só misturar. Terminei de intercalar os ingredientes, agora eu vou dar uma limpadinha ali na lateral da tigela, vou dar só umas voltinhas na batedeira na velocidade 1 mesmo e vou terminar de misturar essa massa com a ajuda do batedor Globo. Se você preferir, pode ser um fouet e sempre fazendo o movimento de baixo para cima, para essa massa ficar bem homogênea, não ficar nenhum gruminho de farinha de trigo. Feito isso, eu vou transferir a massa para uma forma, ela tem 30 de comprimento, 10 de largura e 10 de altura. Coloquei papel manteiga somente no fundo, vou colocar toda a massa na forma e vou levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Como essa massa ficou bem alta, ela assou por 55 minutos. Mas esse tempo pode mudar, porque depende muito de forno para forno. E agora eu vou preparar o primeiro recheio, que é o de doce de leite. Aqui eu tenho 2 latas de leite condensado que eu cozinhei na pressão por 50 minutos. Mas esse tempo também pode mudar de acordo com cada fogão. Tem fogão que é mais forte. E olha, a minha lata ainda fica clarinha e foi 50 minutos. Tem gente que cozinha por 30. Eu cozinhei essa lata. Mas se você quiser, pode ser o doce de leite já pronto.
E vou colocar todo o doce de leite na panela. E, gente, para bolo de festa eu faço diferente. Eu gosto de colocar já a ameixa junto com o doce de leite e eu deixo ele mais firme. Tem um vídeo aqui no canal, eu preparando um bolo com doce de leite para encomenda. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu vou adicionar uma caixa de creme de leite, porque para 2 latas de doce de leite eu gosto de adicionar uma caixa de creme de leite, mas se você quiser aumentar a quantidade de creme de leite, fica a seu critério. E o creme de leite é bom que ele quebra um pouco do doce de leite, então assim, o cliente come uma fatia, quer mais, não fica aquele doce enjoativo. E aqui é só misturar muito bem e eu vou colocar também uma colher de sopa de margarina sem sal. Aqueles gruminhos de doce de leite, conforme vai cozinhando, vai saindo, e é só levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo. Começou a borbulhar, eu mexo por mais 5 minutos, porque ele tá caindo totalmente em fio, eu quero que ele comece a cair em blocos. Aqui chegou no ponto que eu quero, ele ainda cai um pouco em fio, mas no finalzinho ele começa a cair em blocos, porque eu não quero que ele fique nem muito firme e também nem pode ficar muito mole. Agora eu vou transferir para um recipiente, colocar um plástico em contato com o recheio e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. E para o recheio de coco eu vou usar uma caixa e meia de leite condensado, 200 ml de leite de coco, uma caixa de creme de leite, 200 ml de leite integral e 200 gramas de coco ralado. E para essa receita, eu não uso o coco em flocos, eu uso o coco médio. E ali eu coloquei um pouquinho do coco fino, porque o meu coco médio não deu, então eu misturei. Mas eu vou deixar as medidas certinho na descrição. Se você usar o coco em flocos, na hora que você fizer o corte, ele vai ficar repuxando. Aí o corte não fica tão bonito. Eu usei 60 gramas desse coco, esse coco tem açúcar, mas eu gosto mesmo de usar só esse coco aqui, ó, sem açúcar e o coco médio, mas ele acabou, então eu tive que fazer uma misturinha. Mas isso é opcional, use o coco da sua preferência. Se você gostar do coco em flocos, também dá para usar, só vai repuxar um pouquinho no corte. Vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo, não pode parar de mexer, senão queima no fundo. E, gente, deixa aqui nos comentários para mim se vocês estão gostando desse conteúdo de fatias. Semana passada eu já postei a fatia gourmet que eu fiz com recheio trufado de maracujá e trufado de leite ninho, usando uma massa de cacau black. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se vocês estiverem gostando, eu trago mais sabores aqui pro canal. Aqui o recheio começa a borbulhar, eu mexo por mais 5 minutos, ele fica mais consistente do que o recheio de doce de leite, mas é bom para estruturar a fatia. Aqui eu já desliguei o fogo e eu tô mexendo um pouco, que sempre recheio claro assim, eu gosto de mexer um pouco antes de transferir para um recipiente. E aqui é só transferir todo o recheio, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente para usar. E aqui eu tenho 200 gramas de ameixa sem caroço, eu vou hidratar essa ameixa, só que eu não vou usar as 200 gramas, para esse bolo eu usei mais ou menos umas 120 gramas. Vou colocar água até cobrir a ameixa e vou colocar umas 3 colheres de sopa de açúcar, para ela não ficar aguada. Vou misturar, vou deixar ferver mais ou menos uns 3 minutos. Não precisa ferver muito, é só para ela dar uma hidratada e porque ela vem bem sequinha. Vou escorrer a água e vou deixar ela ficar bem sequinha para eu usar. Eu não aconselho você umedecer a sua massa com a caldinha da ameixa, porque senão ela vai ficar escura. Mas se você não se importar, a caldinha da ameixa é uma boa opção também para umedecer o bolo. E aqui, massa assada e totalmente fria. Eu vou passar uma faquinha na lateral da forma.
Vou retirar o papel manteiga, vou tirar também essa casquinha que fica em cima. E, gente, essa massa fica sempre muito fofinha, mas dessa vez ela resolveu ficar extremamente fofinha. Até me atrapalhou um pouco para eu fazer os cortes, mas deu tudo certo. E aqui eu vou tirar essa casquinha de açúcar que fica por cima do bolo, somente por conta do visual mesmo da fatia. Vou partir essa massa em 3 partes, para eu ficar com 3 partes de massa e 2 de recheio. Aqui já tá a massa cortada e, gente, olha como ela fica por dentro, muito fofinha mesmo. E essa massa, se você quiser fazer na forma redonda, a 20 por 10 fica uma massa bem alta e a 25 de diâmetro dá uma massa mais baixinha, mas dá certo também. E aqui, na mesma forma que eu assei o bolo, eu já forrei com um plástico. Vou começar montando com a primeira parte de massa. Eu gosto de começar com aquela parte que eu tiro o papel manteiga e eu já coloco no fundo da forma para ser o topinho do meu bolo. Vou umedecer a massa com uma calda fria de água e leite condensado, só misturar já está pronta. Eu vou deixar a quantidade que eu usei certinho para esse bolo na descrição. E, gente, não precisa umedecer demais, porque a massa já está extremamente fofinha e por conta do óleo, ela já tem bastante umidade. Vou colocar todo o recheio de doce de leite distribuindo em colheradas para ficar mais fácil para distribuir. Vou ajeitar muito bem com a ajuda da colher. E aqui eu vou distribuir a ameixa já hidratada. E como eu sei a medida de cada fatia, eu vou tentar colocar no meinho para quando eu fizer o corte, não vir a ameixa junto, a ameixa ficar bem no meio da fatia. E cada fatia vai ter 3 centímetros, então ali na forma mesmo, eu vou medindo mais ou menos e vou colocando. E depois, nem que não fique no meinho da fatia, mas na hora que corta, ela não vem junto. E também vai ficar melhor o visual depois ela pronta se fizer assim. Ah, gente, eu cortei a ameixa no meio, ó, sobrou esse tanto de ameixa. Eu cortei no meio e fui distribuindo. Em cada fatia eu coloco 3 pedacinhos de ameixa. Aqui eu já coloquei a outra camada de massa, vou umedecer novamente. Terminando de umedecer, vou distribuir todo o recheio de coco. Também vou distribuir em colheradas para ficar mais fácil de distribuir o recheio. E essa forma é um pouquinho chatinha de rechear. E ainda mais para fatias, a gente tem que preencher tudo certinho com o recheio. Já distribuí todo o recheio, vou ajeitando ali com a ajuda do plástico e agora eu vou colocar a última camada de massa. A parte que eu tirei, o açúcar, eu vou deixar em contato com o recheio. Vou umedecer novamente e vou tampar bem essa forma. Eu deixei na geladeira só por 2 horas, porque eu não tinha mais tempo. Mas se você deixar de um dia para o outro, é melhor ainda. E para embalar as fatias, ficou dúvida no outro vídeo, né? Eu compro o papel celofane assim, em folhas. Eu tenho bastante ainda por conta do bento cake. Então, para eu não ter que comprar já papel picado, eu meço e corto nas medidas que eu preciso para a fatia. Mas como eu falei para vocês no outro vídeo, em loja de confeitaria vende já papel celofane cortadinho na medida que você quer. Se você pegar uma grande produção de bolo, é melhor ser o papel já cortado, assim a gente não perde muito tempo para ficar cortando. E eu gosto de cortar o papel na medida de 29 de comprimento e 23 de largura, porque eu gosto que ele sobre um pouquinho. Aqui o meu bolo já ficou 2 horas na geladeira, agora eu vou desenformar, vou retirar todo o plástico. E como é fatia, ela vai ficar num plástico transparente, vai estar mostrando tudo ali, o visual dela. Eu gosto de passar uma espátula do lado, para ficar bem lisinho o recheio, tirar a marca do plástico. E para fazer as fatias, eu vou fazer 10 fatias de 3 centímetros.
Primeiro eu meço as fatias, marco, para depois eu cortar. E eu corto uma por uma, porque na hora do corte eu já vou colocando a fatia no papel celofane. E cada corte eu limpo a faca. E para fazer o corte, eu pego o papel celofane já cortadinho, já coloco nas medidas que eu vou embalar o bolo certinho e vou cortando. E olha como fica a fatia. Feito isso, agora é só embalar. Quanto mais quadradinho você conseguir deixar o embrulho, mais bonitinho vai ficar. E é tipo um presente. E a validade que eu dou para essa fatia é de 5 dias em refrigeração. E essas fatias não precisa de cobertura, porque já tem bastante recheio, mas se você quiser colocar, você precisa fazer uma cobertura que fique bem sequinha, para depois ela não ficar grudando no plástico. E sobre valores, eu vendo essa fatia por R$13 e cada recheio a gente precisa fazer os cálculos porque muda muito os valores. E o custo dessa receita para mim foi de R$ 35,33. O aplicativo coloca para eu vender por R$ 12,77, mas eu gosto de arredondar. E esse aplicativo é Meu Preço Calculadora de Confeitaria. Você registra tudo em gramas e ele faz o serviço sozinho. Coloca custos invisíveis por quanto você tem que vender, unidade, tudo certinho. Ah, gente, esse plástico não me custa 50 centavos, tá? Eu aumento um pouquinho porque tem a etiqueta e tem algumas coisas no aplicativo que eu não consigo colocar, que nem o papel manteiga que eu usei, eu não consigo registrar. E essa fatia mais escurinha é a ponta da forma. Eu gosto assim, mais escurinha, mas as outras ficam assim, bem clarinha, porque é o meio da fatia. E aqui eu vou colocar a etiqueta, eu gosto de colocar a etiqueta onde eu não coloco durex, a parte lisinha da fatia. E a fatia fica pesando, em média, de 240 a 280 gramas. E a medida da fatia ficou 11 de altura, porque a massa ficou um pouquinho mais alta, 10 de largura, porque a forma era de 10, e 3 de espessura. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da sugestão de fácil venda. Não esqueça de deixar nos comentários se vocês estão gostando e sugestões de fatias para os próximos vídeos. E se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários e participem do meu grupo no Facebook. Qualquer dúvida sobre confeitaria, pode perguntar por lá também e poste o trabalho de vocês também lá. E me sigam também no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!